Não, eu só E, fiz esse e o álgebra. pode ser até que o da matemática tenha uma ementa maior ou carga horária maior. Eles não me mandaram nenhum e-mail perguntando, não, para eu adequar. Mas eles devem ter alguém que é da matemática para perguntar isso também. Geralmente eu fico com as matérias de física para eu ver se elimina ou não, tá? Uhum. Então, boa noite para todo mundo. A gente continua hoje, né? A matéria da primeira avaliação, que é o capítulo 1 a 3. A gente fechou o capítulo 1, que era funções, né? Da aula anterior, de ontem. E hoje a gente entra no limite de derivada, nesse capítulo que vai abordar essas seções. Então, o primeiro problema que a gente vai abordar, né? Que envolve o limite, né? É o problema da tangente e da velocidade. Curiosamente, né? Aquela aula de motivação que eu dei para vocês no primeiro dia de aula, não, né? Mas no terceiro dia de aula, eu citei esse exemplo da tangente. Eu fiz manualmente com vocês, é mais ou menos a mesma ideia, só que agora, né? Usando uma nomenclatura do limite, né? Então, o que seria o problema da tangente, né? A descrição, né, da tradução da palavra tangente, né, seria que tange ou toca alguma coisa. Então, sempre vai ser uma reta que toca a curva. Se a gente pensar nisso, né, essa tangente tem a mesma direção que a curva no ponto de contato que a gente escolheu. Se fosse um círculo, né, se a gente tivesse uma circunferência, né, a tangente ela vai interceptar o círculo somente uma vez, ou seja, ela é tangente somente a esse ponto. Se ela estivesse passando aqui no meio do ciclo e pegando dois pontos, ela já não seria a uma tangente. É lógico que esse caso do círculo, né, esse de que só intercepta o círculo uma vez, só vale para o círculo. Então, outras curvas mais complicadas, a gente não vai usar essa definição, mas é só para vocês lembrarem. Então, ela é tangente, né, ao ponto que a gente escolher da curva. Então, essa figura 1B está mostrando duas retas, a reta L e a reta T. A reta L de azul, né, claramente não se parece com uma tangente, né? Ela está aqui cortando quase 90 graus a curva. Já a nossa reta T, né, parece ser uma tangente. Mas repare que ela está interceptando duas vezes a curva. A gente vai ver se isso poderia acontecer com uma tangente ou não, tá? Então, o primeiro exemplo, que é bem parecido com aquele exemplo que a gente fez nessa aula, né? Que a gente desenhou uma reta, uma parábola, pegamos um ponto dessa parábola e encontramos a inclinação que esse ponto tinha. Nós vamos fazer mais ou menos a mesma ideia dessa aula, tá? Só que utilizando agora um pouquinho dessa ideia do limite para chegar à tangente de uma curva. A gente pode encontrar uma equação da reta tangente, assim que a gente sabe a inclinação m, né, dessa reta. E ele quer que a gente encontre uma equação para a reta tangente à parábola, y igual a x ao quadrado, no ponto 1, 1 dessa parábola. Então, quando x é 1, y é 1, é um ponto que pertence, né, a essa equação, né, essa curva, ele quer saber a tangente a esse ponto. Tá? A dificuldade aqui está no processo de conhecer o ponto P em T, que a gente geralmente precisa de dois pontos para calcular uma inclinação, né? É o delta y sobre o delta x, né? Se esses forem nomes abscissa e ordenada. Então, a gente só tem um ponto, que é o ponto 1. Então, como que a gente faz para encontrar o segundo ponto? Essa que é a ideia. Então, a ideia seria a gente usar uma aproximação, escolhendo um ponto próximo, por exemplo, um ponto Q, sobre essa mesma parábola, né, e calcular a inclinação que esse ponto P, que a gente está colocando ele genérico, tem em relação ao ponto P1. Então, aqui está ilustrado o ponto Q. Assim como o ponto P1, ele respeita a função, então a gente tem, né, nesse caso aqui, né, que o domínio, né, que pode entrar aqui é qualquer x real aqui, né, que a gente está vendo, vai estar nesse primeiro ponto, e aqui seria a imagem, né, que é o que a função está dizendo, o x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Esse ponto respeita essa equação. Só que aqui a gente está pegando um ponto genérico, né? No primeiro momento, em qualquer ponto ao longo da curva. Né? Aí então a gente quer descobrir qual que seria a inclinação NTQ, né? Ou seja, a inclinação dessa reta formada pelo ponto P e Q, né? Dessa reta Q secante. Né? Então essa reta secante do latim significa corte, é uma linha que corta, intercepta, né? Uma curva mais de uma vez. Então a gente está vendo que aqui, ó, ela está
né, tocando essa curva em 2 pontos, essa reta secante, e a gente pode imaginar que à medida que a gente for aproximando esse ponto Q de P11, né, desse ponto 1, essa reta secante vai virando uma reta tangente. Não sei se visualmente vocês conseguem ver, mas imagina que quando esse ponto for descendo, né, essa inclinação vai aumentando e vai se aproximando da tangente. Podemos, né, um pouco adiantar que no limite que esse ponto for para P1, ele vai equivaler, a reta secante vai equivaler à reta tangente. Então esse ponto que a gente escolheu, que tem que ser diferente de 1, né, senão o ponto vai ser o mesmo, a gente está colocando esse ponto genérico. Então, para encontrar a inclinação, o ΔY, x ao quadrado menos 1, ou seja, o ponto Q, que é x ao quadrado, menos o ponto, né, nesse caso a coordenada em y do ponto P, que é 1, dividido pelo delta, né, a variação que a gente tem em x. Então tá x menos 1 do ponto 1. Alguém tem alguma dúvida nessa forma de tirar a inclinação? Vocês querem que eu desenho aqui para enxergar ou dá para ver? Tá, não tem problema nenhum não, viu, gente? Tudo que vocês tiverem dúvida, vocês têm que tirar, porque muitas vezes a apresentação do livro, ela não vai, ela pode saltar alguns passos, né? E aí, quando vocês forem... Ué, não tá aceitando... Acho que eu mexi sem querer aqui. Deixa eu clicar aqui dentro. Ótimo. Então, para tentar só lembrar isso, eu cheguei a fazer na mão com vocês, né? Aqui, então, a gente tem, né, o nosso delta x. Aqui temos o delta y, né? E a inclinação que a gente quer encontrar, né? Se a gente fosse pegar a tangente de θ, por exemplo, que é igual à inclinação, a gente vai ter, né, o cateto oposto, ΔY, sobre o cateto adjacente, ΔX. Né? Então, pegando 2 pontos, né, aí tanto faz na escolha, né, se vai ser esse, ou esse e aquele, né, mas a escolha que o livro escolheu foi fazer o ΔY, tendo o x ao quadrado, que é o ponto superior, que é o ponto Q, menos 1, que seria o ponto P1, dividido pelo ΔX, que é x menos 1. Então, aqui seria a forma, né, com 2 pontos, de você encontrar qual que seria a inclinação. E é óbvio que a reta tangente pode sair dessa própria equação também, a equação da reta tangente. Voltando aqui. Então, por exemplo, né, para o ponto... aqui ficou meio cheio de vírgula, né, mas ele pegou o ponto 1,5, 2,25, substituindo, então, 2,25 em cima ao quadrado. Aqui tá meio mal feito, né? Porque faltou elevar ao quadrado, né? Pelo menos do jeito que tá aqui. Ou então era um número que pode ser um erro da tipografia do livro, né? Embaixo tá certo que é 1,5. E encontrou, por exemplo, né, nesse exemplo desse ponto específico que foi escolhido, uma inclinação dessa reta tangente entre o ponto P e Q, onde Q é esse ponto da reta, de 2,5. A tabela aqui está mostrando valores dessa inclinação para vários valores de x próximos a 1. Então, a gente está agora visualizando, né, quando a gente está aproximando de 0 até 1 e de 2 até 1 em x. E aí vocês podem reparar que quando a gente está indo de x de 0 até o valor de 1, a inclinação se aproxima de 2. Ó. Foi para 1,999. E quando a gente vai da inclinação de x, né, de 2 e vai diminuindo até 1, a inclinação vai diminuindo até o valor de 2,001. A conclusão é que quanto mais próximo Q estiver de P, mais próximo x estará de 1, e aí a tabela indica que a inclinação está próxima de 2. Vamos voltar aqui para a gente tentar ver isso no gráfico? Então, ó, se eu estou aproximando entre 0 e 1, que é esse ponto, né, minha reta, eu estou aproximando vamos falar aqui, né, da esquerda para a direita, né, então eu estou aproximando pela direita, entre 0 e 1, vocês conseguem ver aqui a inclinação da curva? Vou tentar mostrar aqui melhor. Vou desenhar, essa seria uma forma.
Então, vocês conseguem ver que essa inclinação, ó, vou tentar forçar a barra um pouco mais aqui. Isso. Então, vocês conseguem ver que essa inclinação começa com 1, ou próximo de 1, né? E à medida que a gente for indo para próximo do valor, ó, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai aumentando a inclinação, né? Então, ela começou próximo de, acho que foi de 0 ou de 1, né? E à medida que a gente foi andando aqui à esquerda e vindo, essa curva foi subindo e se aproximando de 2. Da mesma forma, se a gente pega o 3, né, lá em cima, se a gente pega um ponto 3, aqui, né? Nesse caso, entre esse e esse, né? Tá meio ruim de fazer aqui, porque eu teria que mover os dois, né? Então tá aqui, entre os dois. À medida que a gente vai aproximando pela esquerda, então, e vai se aproximando aqui do ponto, ó, mais ela vai se aproximando de 2. E da tangente real. Então essa que era o que eu queria que vocês vissem. Então é isso que a gente consegue perceber. Tanto vindo pela esquerda, para o valor de 1, a inclinação vai para 2. Quando eu vindo pela direita, a inclinação de 2 para 1 vai aproximando de 2. Então sugere que essa inclinação deve ter 2. Então a gente pode dizer que a inclinação da reta tangente é o limite das retas secantes. Expressamos isso simbolicamente como? Então o limite, né, para a gente encontrar, né, a inclinação é quando Q, da inclinação dos dois pontos P e Q, é quando Q tende a P. E isso vai te dar o valor, né, da inclinação, ou da reta tangente, que é o M. Se a gente substituir, então, pela expressão, né, da inclinação, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, o que a gente tem aqui? A gente pode abrir, né, o numerador em x mais 1 vezes x menos 1, corta o x menos 1 com x menos 1, e o x mais 1 vira 2, no limite que x tende a 1. Vocês conseguiram ver isso que eu falei? Ou é bom escrever aqui? Mais ou menos, pessoal. Eu entendi a lógica, só que a expressão para mim ainda ficou um pouquinho confusa. Então, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Então, a ideia é que essa parte superior, né, pode virar x menos 1 vezes x mais 1. A gente pode abrir, é equivalente, dividido por x menos 1, no limite que x tende a 1. Né, a gente pode cortar essa parte. Quando x tender a 1, né, a função vai tender a 2. Tá bom? Quando x tende a 1, 1 mais 1 é 2. Né? Basicamente é isso. Isso foi exatamente o que a gente fez na mão, só que eu não cheguei a escrever o limite, que seria o limite. Né? Aqui, propriamente, no capítulo, ele está chamando pelo nome certo. Então, né, o limite das retas secantes, que são aquelas retas que cortavam 2 pontos, né, se aproxima, quando os 2 pontos se aproxima da reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente, a gente pode falar que é 2, né, nesse caso, né, no ponto 1, 1, e podemos usar essa equação geral, né, de uma equação de primeiro grau, para descrever a equação dessa reta ou da tangente nesse ponto. Então, a gente tem um valor de x1, tem um valor de y1 e temos o valor de m. Só substituir os valores. Então, substituindo y1 por um ponto que a gente sabe dessa reta, que é o ponto 1, o x1 por 1 e a inclinação por 2, a gente pode reescrever essa reta tangente como sendo 2x menos 1. Tá? Professor, sim? Volta um slide aí, por favor. Essa fórmula de cima é para achar a tangente ou a secante? A tangente, né? É para achar a tangente. Mas ela é a secante, né, no limite que a gente aproxima os pontos. Deixa eu voltar aqui que vai ficar mais claro nesse aqui, ó. Aqui, ó. Nesse slide que eu ia mostrar, na verdade, talvez vai ficar mais claro que esse. Né? De azul, a gente tem a secante, tá vendo? Ó? Que corta uma curva mais de uma vez. Então, a de azul está cortando 2 vezes a nossa função. Ela é a secante. No limite que Q, que é esse ponto da secante, se aproxima de P, ela se aproxima da reta tangente. Tá bom? Ah, tá. Beleza. Isso aqui a gente, na verdade, acho que é agora que ele vai mostrar isso aqui. Isso. Então, vamos lá. Vamos ver o processo que esse limite ocorre. Quando o Q se aproxima pela direita, então Q está bem longe ainda de P, e a reta secante, que é azul,
está bem longe da reta tangente. Aí no limite que ele está aproximando, ou seja, está indo para próximo do valor de P, ela diminuiu a inclinação dela. Ainda passa por 2 pontos, ó, mas ela já está mais próxima da tangente. E na hora que ela estiver bem mais próxima, ela vai se aproximando ainda mais até que ela, no limite, igual a gente viu, né? Dele tender ao número, ela chega a virar tangente. Tanto vindo pela direita, quanto vindo, né, pela esquerda. Pela esquerda aqui foi até mais exagerado, ó. Pegou 2 pontos aleatórios bem do outro lado, ó, pra gente ver que ela está bem longe. Aí começou a aproximar o ponto Q pela esquerda, já está um pouco mais próximo. Na hora que o Q estiver nessa fileira, ó, já está bem mais próximo o ângulo dos dois, né? Então, nos dois casos, pela direita e pela esquerda, à medida que Q aproxima da parábola, do ponto P da parábola, né, essas retas secantes correspondentes giram em torno de P e tendem a cair na reta tangente. Tá? A intenção, então, é acabar com os 2 pontos e deixar um só? A intenção é encontrar o limite de uma reta. Né? A intenção original é você encontrar a inclinação da reta, a inclinação de um ponto, né, da sua função, né? Essa que é a missão. Aí como que a gente encontra um ponto, como é que a gente encontra a inclinação, né, ou a reta tangente, né, a um ponto só, né, dessa função? Porque geralmente a gente precisa dos 2 pontos para definir, né, a inclinação e a reta. Aí uma forma de você fazer isso é fazendo o limite da função, aproximando o ponto que você não conhece do ponto que você conhece. Tá bom? Isso a gente vai ver mais no capítulo seguinte, né? Se eu não me engano é no seguinte, né? Que esse limite, quando ele tende ao mesmo ponto, ele vai virar, no final, a derivada naquele ponto. E a derivada primeira de uma função é a sua inclinação naquele ponto. Então, isso é meio que o passo a passo, né, para a gente sair do limite e entrar na derivada. Depois a gente vai fazer isso também, com a integral, igual a gente viu naquela primeira aula lá, né? No limite que a gente vai diminuindo o tamanhozinho dos retângulos para calcular a área abaixo de uma função, isso se aproxima da integral da função, que é a soma completa das áreas. Então a gente vai para o problema da velocidade, que também tem a ver, né, com a inclinação da reta em um ponto. Uma bola é solta a partir do alto de uma torre, em Toronto, 450 metros acima do solo. Ele quer saber a velocidade da bola após 5 segundos. Então, Galileu descobriu, né, que a distância de um objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo. Isso aí é uma equação que vocês vão deduzir em fundamentos de mecânica. Vocês têm esse semestre? Não, é no que vem, né, fundamentos de mecânica? É no próximo. Vocês quase com certeza absoluta vão fazer comigo. Era até a disciplina que eu ia dar esse semestre, antes de trocarem por cálculo, né? Então a gente vai deduzir essas equações pela integral, pela derivada, e no segundo grau vocês deduziram isso geometricamente, eu imagino. Então a equação da distância que vai percorrer o corpo após t segundos, né, utiliza a equação, né, gt ao quadrado. A aceleração da gravidade é meio de gt, na verdade, né? Por isso que ficou 4,9 vezes o tempo ao quadrado. A dificuldade em encontrar a velocidade após 5 segundos está porque a gente só tem um instante de tempo, ou seja, a gente não tem um intervalo de tempo, né? Vocês não sabem aqui, né, mas se a gente tem uma função posição no tempo, ou seja, essa função é uma parábola, dá para a gente ver aqui, a gente vai ter só o lado positivo da parábola, com t positivo, porque o t negativo não teria sentido físico, e a inclinação num gráfico de posição por tempo é a velocidade. Então, se ele quer saber a velocidade no tempo de 5 segundos, ele quer saber a inclinação nesse ponto único. E esse ponto único, né, se a gente usar o método convencional, não vai te dar inclinação, você precisaria de 2. Então, a gente vai usar a aproximação pelo limite para chegar na inclinação desse ponto. Então, vamos lá. Podemos aproximar a quantidade desejada calculando a velocidade média sobre o intervalo de tempo de 1/10 de segundo. Então, ele pegou 2 intervalos próximos nesse caso, né? T igual a 5 e T igual a 5,1. Então, ele colocou que a velocidade média é a distância percorrida nesse intervalo pela essa fração do segundo e encontrou que a velocidade média seria de 49,1
5 metros por segundo, nesse intervalo de 5 até 0,1. Não é a velocidade total ainda. Então, a tabela vai mostrar o resultado dos mesmos cálculos feitos com períodos cada vez menores. Então, ele começou, só para ilustrar aqui, né? Ele fez entre 5 e 5,1 na mão, e aí descobriu que era 49,49 a velocidade média. E à medida que a gente vai diminuindo esse intervalo, ou seja, a gente está tendendo a aproximar de 5, né? Está indo de 6 e aproximar de 5, a gente vê que a média vai indo de 53 e aproximando de 49. Então, ao encurtar esse período de tempo, a velocidade média fica cada vez mais próxima de 49. Logo, a velocidade instantânea nesse tempo de 5 é como o valor limite dessas velocidades médias em períodos de tempo cada vez menores, começando em 5. Logo, ela é 49 metros por segundo. Eu vou mostrar isso graficamente para vocês. Deixa eu ver em um slide que tem espaço. Aqui. Para vocês verem visualmente isso, né? Que às vezes fica ruim de ver, de só imaginar. E aqui ele está querendo só fazer a mesma comparação anterior. Então a gente pode ver que esse gráfico, né? De S em metros. Se estiver pequeno, vocês falam, tá, gente? Em T em segundos, como tem aquela forma, né? S de T é igual a 4,9 tempo ao quadrado. Nós vamos ter aqui, igual eu comentei com vocês, né? Uma meia parábola. Mostrando a trajetória desse curvo. E aí ele quer chegar aqui no tempo de 5 segundos. Vamos colocar aqui, talvez. E quer saber qual que é a velocidade nesse ponto. Qual que é a velocidade nesse ponto? Ó, se a gente tem um gráfico de posição por tempo, o que é a inclinação? Então, na hora que a gente fosse calcular, né, a inclinação desse ponto, ele vai ser lá, né, o ΔS sobre ΔT. O que é isso aqui? A velocidade. Então, a inclinação no gráfico de posição por tempo, né, pela própria análise dimensional, né, da posição e do tempo aqui, seria a velocidade. Então, essa inclinação nesse gráfico é a velocidade. E aí ele quer saber nesse tempo de 5. Então, ele fez mais ou menos parecido com o outro, que ele pegou um ponto aqui em 6, ó, bem próximo, e foi aproximando esse ponto, mas na mão, para mostrar, né, que ele cada vez mais que está próximo de 5, ele está próximo de 49. Né? Mas a ideia, né, da função no final, dessa aproximação, é ele encontrar essa inclinação. Opa, não essa, né, de uma reta que seja isso, tangente nesse ponto. E aí ele encontrou que essa tangente, né, a esse ponto em 5, vale 49 metros por segundo ao quadrado. É isso? É. Então, esse limite que faz a secante aproximar da tangente, e no final a gente calcula a tangente, né, através desse limite, ele é, na verdade, a derivada primeira dessa função nesse ponto. Então, já para roubar um pouco aqui, não é para vocês aprenderem completamente isso ainda, porque a gente vai ter aula para isso, mas já que eu comecei a contar a história, vamos imaginar aqui o que seria a derivada primeira dessa função. Eu sei que vocês não aprenderam ainda isso, mas nesse caso, a velocidade no tempo, ela vai ser, eu vou colocar assim, tá? O d de dt, né, que é a derivada no tempo, da função que vale 4,9 tempo ao quadrado. Eu estou adiantando aqui, mas nós vamos ver isso num capítulo inteiro, tá, gente? É só para vocês entenderem. Quando é a derivada de um polinômio, cai o 2 e subtrai 1 do expoente. Então, essa velocidade no tempo, ela vai virar o quê? 9,8 vezes o tempo. No tempo de 5 segundos, ela vai ser 9,8 vezes 5. E aí que vai dar os 49. Vamos jogar aqui na calculadora rápido. Então, 9,8 vezes 5 é 49. É só para adiantar um pouco que isso vai virar a derivada, mas a gente ainda está fazendo usando o limite, como a ideia, né, dessa aproximação. Mas no final ela vai virar essa derivada, e ao derivar a gente já vai encontrar a inclinação da reta naquele ponto, que vai ter um significado físico diferente para cada problema. Eu vou deixar isso aqui rabiscado aqui no material que eu vou mandar para vocês, tá? Então a gente entra na segunda parte da aula de hoje,
que seria a próxima seção. A 2.2, né? Marquei. A gente vai até 2.3 hoje, tá? Continua, então, na limite derivada. Então, acho que pode ser que até ao longo do capítulo a gente já vai ver derivada e talvez o próximo é aplicações de derivada. Então, a gente vai ver quando que a gente vai deixar de usar o limite e vai usar a derivada. Então, para encontrar as tangentes a uma curva, a velocidade do objeto, vamos aprender sobre os limites em geral e sobre os métodos de calcular. Então, a gente viu, né, que com, né, o limite, a gente aprende a calcular a tangente e aprende a calcular a velocidade, que é também a tangente numa curva de posição por tempo. Então, vamos analisar o comportamento de uma função agora, que é definida por x² menos x mais 2 para valores de x próximo de 2. Então, aqui a gente tem uma equação de uma parábola, né? E ele quer que a gente encontre esse comportamento da função próximo de 2. Então, a gente pode vir cá e substituindo, né, x de valores cada vez mais próximos de 2. Então, a gente começou de 1 e foi até 1,99 para x. E a gente vê que a função vai indo de 2 para 3,99. E da mesma forma, se a gente aproxima pela direita, né, indo de 3 até 2, reduzindo, ela vai de 8 até 4,003. Então, essas tabelas, né, que são com valores próximos de 2, mas não são 2, mostram que a função, né, ela tende para um valor, né, de 4 quando a gente aproxima de 2. Né? Se você fosse substituir diretamente... Né? Então, da tabela e do gráfico, né, então dessa tabela daqui e desse gráfico, né, dessa função, que é uma parábola, a gente vê quanto mais próximo x estiver de 2, por qualquer lado, mais próximo fx está de 4. Então, é isso que está mostrando. Né? Vindo aqui pela direita ou vindo pela esquerda, estamos tendendo a 4. Então, a gente pode tomar os valores de f de x próximos de 4, né, ao tornar x suficientemente próximo de 2. Essa é a conclusão. Então, a gente pode expressar que o limite dessa função, quando o x tende a 2, é igual a 4. É até meio trivial, né? Se você até substituísse valores próximos de 2 aqui, ó, 4 menos 2, 2, mais 2, 4. A notação para isso seria o limite de x tendendo a 2 é igual a 4. Tá? Nesse caso, a gente não precisa abrir isso aqui naquelas funções, né? Sei lá, x mais 1, x menos 1, no produto, né? Ou aqui seria x menos 1 vezes x menos 2, né? Para encontrar, para simplificar, igual a gente fez para sumir com o denominador, né? Aqui seria praticamente uma substituição direta. Então, a gente chega na definição intuitiva de limite, né? Suponha que a gente tem uma função f de x, que é definida quando está próximo do número a. Isso significa que f é definido em intervalos abertos que contenham a, exceto possivelmente o próprio a. Então, a gente escreve que o limite dessa função, quando x tende a a, é igual a L. É o valor próximo a ele. Então, a gente repara que nas contas a gente não colocou o valor de 2. E por isso que ele fala que é o limite aberto, né, um intervalo aberto. É todos os números até 2 para os dois lados. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a é igual a L. Essa é a leitura dessa equação. A gente pode tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximo a gente quer, igual a gente mostrou na tabela, ao tomar x suficientemente próximo de a por ambos os lados, mas não igual a a. Então, esse limite poderia ser calculado, né, igual a gente viu em forma de tabela, substituindo valor por valor cada vez mais próximo do número que a gente quer descobrir a tendência. Então, no final, significa que os valores de f de x tendem a L quando x tende a a, os valores de L de x tendem a ficar cada vez mais próximos de L à medida que x tende a por qualquer lado, mas com x diferente de a. Uma notação alternativa para isso seria o limite da função de x, com x tendendo a igual a L. Pode ser lido, né? F de x tende a L quando x tende a A. Né? Ó, nem vi aqui, está escrito isso. F de x tende a L quando x tende a A. Observe a frase, mas x é diferente de A, na definição do limite. Isso significa que ao procurar, né, o limite de f de x, quando ele tende a A, a gente nunca pode usar x igual a A. Então, f de x não precisa sequer estar definido quando o x é igual a A. A única coisa que importa é como está definido próximo a ele. Então, se ela explodisse em A, a gente poderia descobrir o limite próximo a ele sem chegar nele da mesma forma. Então, vamos notar aqui que na parte C, que estamos aqui, né? Professor, Sim?
Só uma dúvida aqui. No slide anterior, isso está escrito lá que a gente tem que usar os valores do limite tendendo a A menos o A, exceto o A, o próprio Isso. A. Por que no slide anterior colocou lá de limite tendendo a 2 usou 2? Usou não. Cadê? Usou Vamos voltar. 2. Aí. Eles até colocaram... Não, qual aproximante de 2 está aqui, ó, 1,999 e 2,001. Não é o valor exato, tá vendo? Ah, tá. Porque pegou o 001 depois, né? Ele está cada vez mais próximo. Então, ele está cada vez mais próximo de 2, mas não está pegando 2, né? Tá? Então, poderia ser um intervalo aberto, né? Nesse caso, não é, né? 2 é um número que existe, né? É um domínio que gera uma imagem nessa função. Então, ele é um ponto da função. Então, ele poderia ser 2, mas poderia ser um caso que 2 é proibido. Porque, sei lá, está no denominador, explodiria. Mesmo não sendo proibido, você pode fazer o limite aproximando de números próximos de 2, igual a gente fez ali, e encontrar o valor para ele. Então, vamos notar que na parte C, essa parte de cá, né, a função não está definida. Ou seja, e na parte B, f de A é diferente de L. Nos 3 casos, não importando o que acontece em A, é verdade que o limite tende a L. Então, nos 3 casos, o limite está tendendo ao valor da função, só que a gente tem, nesse caso, o ponto A faz parte da função, está dentro da função. Nesse caso B, né, o ponto A está fora da função e o limite é aberto, não tem problema. E na letra C, a função nem está definida em A. Não existe esse ponto. Então, nesses 3 casos, o limite é o mesmo valor. Mesmo ele estando presente na curva, um ponto fora da curva, ou não existir esse ponto na curva. Tá? O valor que ele vai chegar pela esquerda ou pela direita é o mesmo nos 3 gráficos. Um exemplo, né? Estime o valor do limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Então, a função f de x não está definida quando x é igual a 1. Por que não está definida? Se x for igual a 1, né, aqui, né, que é esse denominador, né, vai explodir. Mas isso não importa. A definição fala que a gente deve considerar valores de x próximos de a, mas não iguais a a. Então, ele está fazendo pela tabela ainda, né, os valores de f de x para os quais tendem a 1, mas não são iguais a 1. Então, estamos indo aqui para próximo de 1, mas sem colocar 1, lá 0,999, 1,001, e a gente vê que a função ela está saindo de 0,66 e se aproximando cada vez mais de 0,5. Né? E aqui a mesma coisa, se a gente aproxima pela esquerda, né, do 1 ou pela direita de 1, números maiores do que 1 aproximando, ela está aproximando de 0,4999. Nesse caso, né, a gente pode, né, chegar na conclusão que esse limite ele vale meio, né, que é o valor que os dois estão tendendo para os dois lados. Né. Nesse caso, né, já é um caso que teria que abrir, né, daria para a gente resolver isso daqui, abrindo semelhante do que a gente fez anteriormente. Né. A gente poderia abrir o denominador aqui em x mais 1, x menos 1, para tentar visualizar isso, né, não precisa fazer desse, né, a gente vai aprender a fazer isso de outra forma, mas em cima continua x menos 1, embaixo a gente pode abrir isso aqui em x mais 1 vezes x menos 1, e aí a gente conseguiria ver, né, que nesse limite, quando x tende a 1, 1 mais 1 é igual a 2, isso aqui vai tender a meio. Tá? Aqui seria o limite de x tendendo a 1. Isso já usando a própria expressão, né, sem precisar fazer uma tabelinha. Mas isso você já precisa ir acostumando, que vão ter várias técnicas depois para vocês utilizarem para descobrir o limite das funções. Tá? Vamos voltar aqui. Então, a figura do exemplo anterior aqui, está aqui nossa equação. E aí, aproximando, não existe, né, nessa função x igual a 1, é um intervalo aberto, porque se existisse esse ponto, essa função ia explodir, né, para o infinito, ia ter um pico aqui. Então, essa função não está definida nesse ponto,
mas mesmo assim a gente pode fazer a aproximação pela esquerda e pela direita e descobrir que ele vale meio, né? Agora vamos mudar f, definindo o seu valor como 2, quando x é igual a 1. E a nova função resultante será... Então agora ele está criando uma nova função, ó. Ela vale igualzinho essa função tá quando x é diferente de 1, realmente é azul, só que se x for 1, ela não existe na função, mas existe na posição 2. Então ela existe um ponto, né, um pouco acima aqui, com 4 vezes, né, vai estar aqui na verdade, que é o ponto que pertence à curva, né? Então a função g tem o mesmo limite quando o x tende a 1. Então ele está mostrando que independente desse ponto, né, está aqui pertencente, né, à nossa função g, mesmo que esteja fora da função f, ou da curva, né, o limite não muda. Tá? O limite continua sendo meio, próximo desse ponto. Isso já é na prática mostrando o que a gente viu graficamente. Vamos para os limites laterais, né? Então a gente tem essa função de have side, aonde, né, a função depende dessa variável independente t, né, o h, e ele é 0 se a gente tiver essa variável menor do que 0, e ele vale 1 se tiver a variável independente t maior ou igual a 0. Então, h tende a 0 quando t tende a 0 pela esquerda. Então, se a função, né, está vindo pela esquerda, ela tende a 0, que é esse valor, mas quando o h tende, quando ele está vindo a 0 pela direita, pelo lado de cá, ela já vai tender a 1. Então, indicamos essa situação simbolicamente escrevendo. Então, o limite de h é igual a 0 se o limite vier, né, pela esquerda. Então, essa notação 0 menos significa que estou considerando números de t menores que 0. Então, vai ter essa nomenclatura. Então, limite pela esquerda, ou menores do que 0, que estão vindo pela esquerda de 0, é com o símbolo menos. E quando a gente faz o limite, quando a gente está vindo pela direita, com números maiores do que 0, até 0, a gente usa o símbolo mais. Tá? É para mostrar que muitas vezes esse limite, igual nessa função de have side, não é o mesmo para os dois lados. Os que a gente viu anteriormente eram, né? Esse não é. E podem ter outros casos que não sejam. Então, a definição dos limites laterais, a gente escreve que o limite à esquerda de f de x, quando o x tende a A, é igual a L, se pudermos tomar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximo de A e x menor que A. Então, o que muda é que agora, né, x tem que ser menor do que A, necessariamente, quando você vem pela esquerda. Então, a definição 2 difere da definição 1 somente por necessitar que x seja menor que A. O resto é igualzinho a gente viu na definição inicial. A mesma forma, né, se a gente exigir que x seja maior que A, a gente obtém o limite da direita. E aí a gente escreve com o maisinho. Né? Nessa forma de notação, x tende a mais, significa que estamos considerando só valores de x maiores que A, que se aproximam de A. Então aqui a gente tem os dois exemplos para ficar claro. Quando a gente tem, né, A pela esquerda, com números menores que A por causa do negativo, x está vindo da esquerda e indo para a direção de A. Quando eu uso o símbolo mais, x está vindo pela direita, ou seja, números maiores do que A, e vindo para o valor de A. Nesse caso, em ambos as aproximações, ele vai valer L. Comparando com a definição 1, com as dos laterais, a gente vê o quê? Primeiro, né, só vai existir o limite de f de x, com x tendendo a A para qualquer lado, igual a L, somente se existir os dois limites. Então, isso aqui é verdade somente se vindo pela esquerda ou vindo pela direita, der o mesmo valor. Tá? Vamos lá? O gráfico de uma função g está sendo representado aqui. Então, ele tem essa descontinuidade, esse ponto fora da curva. Use-o para estabelecer os valores, caso existam, dos limites. Então, vamos lá. O limite, na letra A, né? O limite de x nessa função de g, quando está tendendo do valor de 2 pela esquerda. Quanto que vocês acham que vale? Esse primeiro aqui, ó, letra A. O limite da função g é toda essa função em azul até esse ponto. Quando a gente está vindo, então, ó,
com números menores do que 2, então a gente está vindo da esquerda para a direita em relação a 2, para qual valor que essa função tende quando a gente chega próximo de 2? Olhando para o gráfico. 3. Exatamente. Tende a 3, só que não inclui a 3. Mas é o limite tende ao valor de 3, né? 3 não é um valor que pertence à função, né? Então, assim que g de x tende a 3, à medida que x tende a 2 pela esquerda, mas tende a 1 quando x tende a 2 pela direita. Eu nem perguntei que era o próximo, né? Desculpa, que é a letra B. Qual que é o limite quando o x tende a 2 agora? Pela direita. Eu não tinha visto. Então, pela direita, pelo mesmo raciocínio, né? Igual vocês responderam no 3, tende a 1. Então, a gente pode falar que esse limite tende a 3 e o limite de g de x pela direita tende a 1. Vamos agora para o limite de g quando x tende a 2. E agora, a letra C. Aqui era pelo... A gente fala os dois limites, no caso, a gente fala que ele tende a 3 pela esquerda e a 2 e a 1 pela direita. Não, aí vamos lembrar da definição anterior, Ele né? não existe, Vamos voltar né? aqui, ó. Ele não existe. Não existe. Ele só vai existir esse limite se os dois forem iguais. Se os dois forem iguais, Isso. entendi. Então, pela própria definição, aí vai passar para cá, né? Pela próxima definição do 3, né? Não vai existir esse limite, porque a esquerda e a direita são diferentes. Vamos voltar aqui na letra D. Qual que é o limite de g de x quando x tende a 5 por números menores do que 5, pela esquerda? Isso é 2 ali. Vamos já aproveitar. E qual que é o limite quando a gente tende de números maiores do que 5 pela direita até 5? É 2 também. Então, como que vai ser o limite de g? 2. Então, nesse caso, né? Como vocês viram, tende para o mesmo valor dos dois lados. Logo, né? A gente viu pela definição, o próprio limite independente do lado vale 2 também. Apesar desse fato, observe que a função g no ponto 5 não é 2. Né? Ela vale 1. Isso aí é pela característica da função. Ou seja, Professor, assim? mas isso aí é só um exemplo ou existem algumas funções que exclusivamente um ponto tem algum lugar, tipo essa aí? Não, a função pode ser dada assim. Ele não escreveu ela aqui para a gente ver. A gente está vendo pelo gráfico. Mas quando a pessoa definir a função, né, igual a de Heaviside, igual outras, ele pode escrever que a função vale, sei lá, x ao quadrado mais 5 para números diferentes, né, com x diferente de 2, por exemplo, e com x igual a 2, na verdade a função vale 10. Então, é a forma que a pessoa quis escrever a função, né, ou quem quis. Entendi. Entendeu? Então, o limite pode tender a 2 próximo, mas no ponto, quem escreveu essa função g definiu que nesse ponto ela vale a 1 da cabeça dele. Não precisa ter uma lógica não, entendeu? Não. Entendi. Ele que colocar as condições, né? Quem criou a função que coloca as condições. Aí aqui é só para mostrar que mesmo que o limite tende a um valor, né, não significa necessariamente que a função nesse ponto tem esse valor. Porque nesse caso específico foi definida diferente, né? Se não tivesse esse ponto aí, o valor ia ser nada, ou o que seria? Desculpa, qual é a pergunta? Se não tivesse esse ponto, que ele definiu no gráfico um ponto, né? Para o 5 valer 1. Isso. Se esse ponto não existisse, qual seria o valor quando fosse g de 5? O limite não muda. O g de 5 não está definido, né? Não existe. Aí não existiria. Aí não existe. Se não colocar o ponto aqui, não existe. E o limite não muda. Não, beleza. Aí seria aquele caso ilustrado aqui. Aqui, ó. Seria esse caso aqui, né? Esse daqui, ó. Né? Você não tem o ponto e não tem a definição dele. Então ele vai ter o mesmo valor no limite vindo para a esquerda ou pela direita, mas a função não tem valor nesse ponto. No caso que a gente fez lá, né? Ela tem um valor diferente do ponto. Seria esse segundo caso. Tem alguma forma de escrever isso? Tem, né? Por exemplo, nesse aqui, ó, na função de Heaviside aqui, né? Se você fosse escrever isso, né? A gente pode ver isso na função de Heaviside. Você vai essa aqui, ó. Você escreve isso, ó. Essa equação daqui, por exemplo, não vale para x diferente de 1. Por quê? Porque o cara que escreveu não quer. Quando x for igual a 1, ele quer que vale 2. Então, na mão mesmo, o cara escreveu uma função que ela é definida por partes, né? Foi uma das funções que a gente viu.
Para qualquer valor com x diferente de 1, ela vale esses pontos da reta. Dessa reta não, né? Desculpa, dessa função. Mas para x igual a 1, ela vale 2. Poderia ser uma... Se tiver aí dentro, não pertence à função. Isso. Não. 2 pertence à função. G. Não pertence... O valor que não entra aí. Isso. Aqui seria esse caso que a gente está vendo lá, né? O valor da função g em x igual a 1 vale 2, mas os limites aproximando dos dois lados valem meio. Beleza. Então a gente vai para os limites. Vamos passar um pouquinho. O limite infinito. Opa. Então a definição intuitiva, né, do limite indefinido, né, ou que tende a infinito, igual está aqui, né, seja uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente o próprio A, o limite dessa função pode tender a infinito. Significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, para se tornar x suficiente próximo de A, mas não igual a A. Então pode existir essa forma. Então quando f de x tende a infinito, quando x tende de A. Novamente, o símbolo infinito não é um número, todavia a expressão é usualmente lida como o limite de f de x, quando x tende a A é infinito. Por isso que chama limites infinitos. Ou f de x se torna infinito quando x tende a A. Isso faltou aqui, né? Ficou errado isso aqui. Quando x tende a A. Opa, deixa certo aqui de uma vez. E a última forma seria f de x aumenta ilimitadamente quando x tende a A. Nossa, isso aqui ninguém vai usar, né? Mas são só formas de falar de uma forma correta, né? Eu já participei de um concurso, por exemplo, na área, né, de física, lógico, que eles pediram para você ler a prova escrita. E aí, igualzinho na matemática, né? Se a pessoa não tiver conhecimentos na matemática, ela vai ler o quê? Lim de x setinha A, f produto x é igual infinito. Né? Ou seja, qual que é o conhecimento que tem que se ter para ler o que está escrito aqui. Né? Então, no nosso caso lá da nossa prova, né, tinha produto escalar, produto vetorial. Então, existe a forma, né, do jargão, 8 deitado, exatamente. Existe o jargão científico de cada área para falar. E a forma de ler isso é isso. Eu tenho muita dificuldade para ler, não isso, né, mas quando a gente tem expressões com colchete, está contido, contém, porque é uma forma de conversar sobre conjuntos, subconjuntos, que vem bem da matemática. A minha formação não é física, matemática, é física. Então, quando eu for usando, na época que eu fiz o curso e vai usando, você aprende as nomenclaturas. Você passou depois de 10 anos sem usar, você não vai lembrar. Algumas, né? Então, nesse caso dessa prova, tinha um produto vetorial, que é um vetor, produto vetorial, um x, né? Com um outro vetor. E aí o cara que estava participando da prova comigo falou, A, xzinho, B. Eu ficava tipo assim, hã? O cara obviamente foi eliminado. Ele não sabia ler de uma forma científica aquilo. Ó, o produto vetorial entre A e B deu isso. Não é A xzinho B é igual a isso. Então é por isso que o livro tem esse cuidado de tentar mostrar a forma certa de vocês expressarem, né, os problemas, porque é a forma certa. Não é ler igual a gente brincou aqui agora, né? É igual a 8 deitado. Então, vamos ver essa definição, né, do limite tendendo a infinito. Então, no limite dessa função de x, né, quando x tende a A, então aqui, ó, x está tendendo a A, é igual a infinito, para os dois lados. Ó. Um limite análogo para funções que se tornam grandes em valor absoluto, porém negativas, quando x tende a A, é ilustrado ao lado. Então, aqui é um outro exemplo, né, só que agora a função, ela seria o módulo, né, dessa função de cima, né? E a gente vê que da mesma forma, agora em vez de aproximar de mais infinito, ele se aproxima de menos infinito, quando o x tende a A. Então a gente define que f, né, se ela for definida em ambos os lados de A, né, vindo pela esquerda ou pela direita, exceto no próprio A, então o limite de f de x quando tende a A também pode ser igual a menos infinito. Significa também que os valores podem ser grandes, porém negativos, ao tornar x muito grande, muito próximo de A, mas não igual a A. É a mesma definição 4, só que 4 era para um número infinito, e aqui é a definição para o menos infinito. Tá? O símbolo
limite, né, isso aqui pode ser lido, né, como limite de f de x quando x tende a A é infinito. É infinito? Ficou esquisito isso aqui, né? Ah, eu acho que eles erraram aqui na tradução, né? Porque ficou o limite de f de x quando x tende a A menos é infinito. Isso aqui deve ter sido a tradução, tá, gente? Vocês me desculpam que eu copiei direto do... Esse slide, né, como eu falei com vocês, é da própria editora, né? E eu só tento melhorar um pouco ele, às vezes eu boto essas apresentações por partes, acrescento alguma coisa, mas muitas vezes eu como mosca aí nos detalhes, tá? Ainda mais de tradução. Então seria menos infinito, né? Menos é infinito, fica esquisito. Ou f de x decresce ilimitadamente quando x tende a A. Um exemplo aqui, outro exemplo, né? Quando o x tende a zero, nessa função, ela vai tender a explodir para menos infinito, por causa do sinal de menos que tem aqui mesmo. Outras definições podem ser dadas no caso de limites laterais, né? Então, não necessariamente ele vai valer só vindo para os dois lados. Então, nessa função, se a gente está aproximando de A por valores menores do que A, né, pela esquerda, pode tender a infinito. Nesse caso, a gente está aproximando agora de valores maiores do que A, né, x maior do que A pela direita, também tende a infinito. Ou seja, nem existe como, né, nesse caso dessa função, a gente aproximar ela por números menores do que A, porque a função nem está definida à esquerda. E aqui também a função não está definida à direita, então não tem como eu fazer o outro limite que não seja esse. Não existe, nesse caso, o limite pela direita aqui, e nesse segundo não existe o limite pela esquerda, porque a função não existe nesse lado para a gente fazer isso. Nesse outro caso também, quando a gente está aproximando de A pela esquerda, o limite agora está indo para menos infinito. Nesse outro, a gente está aproximando de A pela direita, com números maiores, e ele está vindo para menos infinito. Então, x tendendo a menos significa considerar somente valores de x menores que A, e x tendendo a A pela direita significa somente valores de x maior do que A. A mesma definição que a gente viu antes. Então, a gente chega numa outra definição sobre isso, né? A reta x igual a A é chamada assíntota vertical da curva f de x, se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita. Ou seja, se ela for infinito, né, a função foi infinita, tender a infinito quando x tende a A, pelos dois lados, só pela esquerda ou só pela direita, ou quando ela for tender a menos infinito, quando x tende a A, ou só pela esquerda ou só pela direita, significa que vai existir uma assíntota vertical, igual a gente viu nesses três casos, que é o x igual a A. Ou seja, é um valor que tende, né, é uma assíntota, é uma reta, né, em x igual a A. Quando qualquer uma dessas funções aqui, né, dessa definição, existirem e valerem mais ou menos infinito. Um exemplo, encontre as assíntotas verticais, né, da função f de x igual a tangente. Ou seja, os pontos aonde a função vai para infinito. Então, como a tangente de x é o seno sobre o cosseno, existem assíntotas verticais em qualquer ponto que a gente tiver o cosseno de x igual a zero, né, aqui embaixo. Não é que x é igual a zero, é o cosseno seja zero, que vai acontecer em 90 graus e 270 graus. Né? Então, quando a gente aproximar x para encontrar valores próximos, né, do zero vindo pela direita, significa que a gente... Ou seja, se a gente está vindo para os valores de zero pela direita ou pela esquerda, a gente vai ver que a gente está aproximando de zero, né, pela direita ou pela esquerda, quando a gente está vindo com x de π sobre 2, né, pela direita ou pela esquerda. Ou seja, 90 graus, né, a gente vindo pela direita ou pela esquerda, ele vai tender ao mesmo valor, que é infinito. Enquanto o seno de x vai ser positivo, próximo de 1, quando o x está próximo de π sobre 2, né, o seno é máximo. Então, o limite, quando o x tende a π sobre 2, com números menores do que π sobre 2 e com números maiores do que π sobre 2, à esquerda e pela direita, vão levar a valores diferentes. Se a gente vier pela esquerda, né, da função, ele vai tender a mais infinito. Se a gente vier pela direita da função, ele vai tender a menos infinito. Isso mostra que a reta x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical. Ele não vai mostrar? Ah, não, está aqui, tá. Um raciocínio similar mostra que essas retas, então,
esse conjunto de retas π sobre 2, ou seja, π sobre 2 mais nπ, onde vai cair no mesmo valor, né, quando você for somando. Imagina, ó, π mais π sobre 2 é 3π sobre 2. 2π mais π sobre 2 é 5π sobre 2. Então, você vai pegando todas as frações de meio, né, de π. O que vai fazendo com que vai pegando todas as suas assíntotas verticais. Então, aqui está a função de azul tangente de x. Como falado, né, se a gente aproxima dessa função por valores... Vamos pegar o positivo aqui, que eu acho que talvez, sei lá, esse valor aqui é mais fácil de ver, né? Quando a gente aproxima, então, de π sobre 2, ó, a gente aproxima do valor de π, né? Ficou meio mal feito isso aqui. Deixa eu... Como é o último gráfico, deixa eu desenhar, que eu acho que fica mais fácil. Então, né, se vocês olharem aqui, né? Cosseno de x, seno de x, desculpa, vou inverter aqui. Seno de x, seno de x. E aqui a gente pode imaginar que é um cara de raio 1, né? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui não precisa ainda, né? Isso aqui é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, a gente vê que próximo de 90 graus, né? Vou mudar a cor aqui. Então, aqui seria o 0 graus, aqui seria 90 graus, né? 180 graus. Então, é π, 3π sobre 2, π sobre 2. Então, quando a gente está aproximando de π sobre 2, ó, o seno próximo de π sobre 2, pela esquerda ou pela direita, vale sempre 1. Né? Então, esse cara daqui vai ler sempre 1 em cima. Agora, embaixo, quando o cosseno de x aproxima, então cosseno que é essa projeção, né, nesse eixo daqui, horizontal aqui que a gente está vendo, quando esse ângulo está em 90, a gente vê que a projeção no cosseno é 0. Então, quando a gente está aproximando de π sobre 2 pela direita, com números maiores do que π sobre 2, então aqui, ó, vindo, nesse caso daqui, né, vindo com números maiores de π sobre 2, cadê? Maiores do que π sobre 2, tá, que é a direita, né, tendendo a π sobre 2, que é esse 90. A gente vê que a função está tendendo para menos infinito. Seria esse lado aqui, né? Menos infinito. Quando a gente tem uma aproximação, que a gente chamou lá, né, que ele colocou um sinalzinho de mais, né, aqui do lado, que seria quando eu estou aproximando de π sobre 2 na minha função, com valores maiores que π sobre 2, tende a menos infinito. O lado de cima aqui, ó, já é quando eu estou aproximando agora a minha função de π sobre 2 pela esquerda, com números menores. Então, para π sobre 2 menor, isso tende a infinito. Ou seja, os dois limites, eles são diferentes, se é pela esquerda ou pela direita. Mas, graficamente, eu acho que é fácil da gente enxergar isso aqui. Então, ele tem N assíntotas, que é uma função periódica, e essas assíntotas verticais são produtos de π sobre 2. 3 ímpares, né? Números ímpares, né? Sei lá, 2n mais 1 aí, com n podendo ser, né? Nesse caso, ele pode ser 0, 1, 2, todos os números, né? Ele chegou em qual expressão? Foi essa aqui, ó, a mesma expressão, né? Se eu botar π em evidência, eu botei a mesma coisa, π sobre 2 em evidência, a gente chega na mesma expressão que essa daqui. Né? Ou só π em evidência, né? Vai dar meio mais n. Se eu passar isso aqui para dentro, vai dar meio mais n. É a mesma expressão. Então vamos para a última sessão, né? Que a gente vai ver hoje. Deixa eu salvar aqui que eu já mando o PDF para vocês. Com esses rabiscos, né? Que aí é bom que abre algumas coisas também. Ótimo. Então aqui, vamos fechar o 2. Eu deixei aberto? Deixei. Deixa eu salvar ele aqui também. E vamos abrir o 3. Só um minuto aqui.
continuando então. Cálculos usando propriedades dos limites. Então, é uma aplicação agora disso. Então, existem algumas propriedades, né, que são anunciadas aqui, que a gente pode usar para os cálculos do limite de duas funções. Então, se a gente quer, né, saber, nesse caso, né, o limite de f de x e o limite de g de x, né, considerando, né, que c seja uma constante e que esses limites existam, essas propriedades dos limites valem. Então, vamos tentar ler uma por uma aqui. Tá? Lógico que na prática vocês vão ver. O primeiro o limite de uma soma é a soma dos limites. A gente está vendo aqui, né, o limite de uma soma de duas funções, se existir o limite dessas funções sozinho, com x tendendo a a, então o limite da soma é igual à soma dos limites individuais. Primeira propriedade. Segunda propriedade, é óbvio que é o reflexo da primeira, né? O limite da diferença é a diferença dos limites. Né? O limite de uma diferença de funções é a diferença dos limites. Na terceira, a gente vê que o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite dessa função. Então, a gente pode tirar uma constante do limite se ela não estiver influenciando. Ou seja, tudo que não depende de x, que é para onde está tendendo, né? Se que tiver aqui, eu posso tirar para fora. 4. Né? O limite do produto é igual ao produto dos limites. E 5. Né? O limite da divisão das funções é igual à divisão do limite das mesmas quando o limite da função que está no denominador for diferente de zero. Tá? Então é isso que eu vou ler para vocês aqui. Então o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Então, se f de x estiver próximo de L e g de x estiver próximo a m, é razoável concluir que o limite da função f de g mais g de x está próximo de L mais m. Usa as propriedades dos limites e os gráficos de f e g, né? Nesse caso está o f de vermelho e o g de azul, para calcular os seguintes limites se eles existirem. Então aqui novamente, né, é para usar as propriedades e fazer visualmente pelo gráfico. Então no primeiro, né, ele está pegando o limite de f de x, da função f de x, quando x está vindo para menos 2 com números menores do que menos 2, tendendo a isso. Tanto para f de x como para 5 vezes g de x, que é outra função. Então quanto que vale primeiro? Vamos pegar um caso a caso, né? Para a gente fazer, o limite quando x tende a menos 2, né? Desculpa, gente, eu estou falando que é pela esquerda ou pela direita, nem é, né? Na verdade é menos 2 e ele não tem o símbolo aqui em cima, só tendendo a menos 2, ele não está importando se é pela direita ou pela esquerda. Então quanto vale o primeiro limite de f de x com x tendendo a menos 2? Quanto que vale? 1. Ó, vamos olhar aqui a função f, quando x tende a menos 2, ela não está definida aqui, né? Mas ela vale 1, perfeito. Ela não valeria 2, né? Porque esse é o valor da função no ponto, não o limite dela. Então seria 1, perfeito. E o limite de g quando x tende a menos 2? Menos 1. Só que vezes 5, né? Exatamente, menos 1, mas eu posso multiplicar por 5, então ficou 1 menos 5. Esse limite vai dar menos 4. Então, dos gráficos de VFG, a gente vê que o limite a menos 2 é 1, limite de g a menos 2 é menos 1. Logo, né, se a gente substitui pela propriedade 1, a gente encontra, né, que o limite da soma é igual à soma dos limites, e aí a gente pode aplicar a propriedade 3 para tirar o 5 dessa soma dos limites e encontrar o valor de menos 4. Tá? Aqui está feito mais passo a passo, vocês vão ter que ler esse slide depois, é bom que vocês entendam melhor, né? Mas vocês entenderam a ideia. Vamos para o próximo. Agora a gente está pegando o produto, quando x tende a 1. F de x vale quanto quando x tende a 1? Vale menos 1. Vale 2, não? Vale 2. Aqui, ó. Quando x tende a 1, f vale 2. E o g? Que eu tava olhando o G. O G é menos 1, então. Peraí. Na verdade, no G acho que não tem. Peraí, não tem, porque são duas
separadas ali. Exatamente, né? Se a gente vier pela direita, né? A gente vai encontrar um valor próximo de 1, menos 1. Menos E um. se a gente vier pela esquerda com números menores, a gente vai encontrar próximo de menos 2, né? Então, se os dois limites são diferentes, os laterais, significa que o limite não existe para G. Então, esse produto provavelmente não vai existir. Então, vamos lá. Ver se a gente concluiu certo. Vemos que vale 2, mas não existe um limite, né, quando tende a 1, igual a gente percebeu, devido a eles serem diferentes, a direita e a esquerda. Então, não podemos usar a propriedade para o limite, mas podemos utilizar a propriedade 4 para os limites laterais. Então, apesar de não poder fazer o limite de tendendo a 1, porque não existe os limites tendendo a 1 pela esquerda e pela direita com valores diferentes. Então, você poderia calcular a esquerda e a direita utilizando esses valores, a esquerda como menos 2 e a direita como menos 1. E aí a gente encontraria, né, com isso, dois valores de limite... Ué, por que não apareceu o resto? Professor, Ah, se os valores da multiplicação dessas duas funções, os limites vindo do negativo e do positivo, fossem iguais, eu poderia afirmar que ela tem limite? isso, se pela esquerda ou pela direita, essa que é a definição. Forem iguais, significa que você tem um limite. Senão, você só tem os limites... você tem os limites, porque você calculou, né? Vindo pela direita e pela esquerda. Vale menos 2, vale menos 1. Mas para existir o limite x tendendo a 1, os dois têm que dar o mesmo valor, né? Foi isso que a gente viu, né? Então, por isso que não existe o limite do produto. Ele quis mostrar que a gente poderia calcular os limites laterais. Se ele tivesse perguntado lateral para a esquerda ou lateral para a direita, vindo para 1 pela esquerda por números menores de 1 e vindo para 1 por números maiores de 1, se ele tivesse perguntado esses dois, aí eles existem. Mas o limite de x tendendo a 1 só existe se existirem os dois. Respondido? Respondido. Tá. Vamos voltar aqui para a gente ver o último aqui, né? O último. Então, agora é o limite do quociente, né? Da divisão, entre a função f e g quando x tende a 2. Então, vamos voltar lá. Qual que é a função f de x quando x tende a 2? Vamos voltar lá não, né? Tá aqui, na verdade. Vale menos que 1,5, né? A gente não pode fazer de cabeça aqui, né? Mas quando o x tende a 2, não é isso? A função vai tender a um pouquinho menos de 1,5. E g de x em 2 vale... 0. Então, o que vai acontecer? Tem até aqui o desenho, né? Então, como o limite pela esquerda é 1,4, igual a gente viu, né? Pela esquerda não, quando aproxima de f, mas em g igual a 0, né? A gente viu que o existe não existe, porque o denominador está tendendo a 0, e para existir o limite do quociente, o denominador não pode ser 0. Tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui, que deu algum pau na apresentação, né? Que ele não mostrou. Engraçado, por que ele não contemplou? Na hora que apresentou aqui, ele... agora deu. Tá. E aí a gente vai para a última propriedade, né? Que se a gente aplicar a propriedade do produto repetidas vezes, a gente chega numa outra propriedade dos limites, que é o limite de uma função elevada a n é igual, né? O limite dessa função elevado a n. São duas coisas diferentes. Uma coisa é fazer o limite dessa função elevado a n, outra coisa é pegar o limite dessa função e elevar a n. Mas aí, se a gente tiver vários produtos, né, a gente pode usar essa simplificação. Não precisa calcular o valor da função f de x elevado a n. Você já calcula o limite direto e depois eleva, né, o valor que você encontrar desse limite para n. Para aplicar essas propriedades, a gente precisa usar dois limites especiais. O limite de uma constante quando x tende a é igual a c, e o limite de x quando x tende a é igual a a. Esses limites são óbvios do ponto de vista intuitivo, expresse-o em palavras ou esboce os gráficos de y igual a c e y igual a x. Então, se a gente puser f de x igual a x nas propriedades 6 e 8, a gente obtém um outro limite especial útil. Então, o limite de x elevado a n quando x tende a é igual a elevado a n, onde n é um número inteiro positivo.
Um limite similar elevado para as raízes. Então, um limite de x tendendo a A de raiz enésima, né, de x é igual a raiz de A no grau n. Se n for par, a gente supõe sempre que A vai ser maior ou igual a zero, porque senão não vai existir o limite, né, porque não vai existir a raiz negativa, né, que daria um número imaginário. Então, de uma forma geral, a gente tem a propriedade da raiz, né, que fala que o limite de uma função que tem a raiz enésima, né, elevada a n, é igual à raiz enésima do limite da função. Se n for par, a gente supõe novamente que o limite dessa função seja maior do que zero para não existir uma raiz negativa. Por último, a gente entra na propriedade da substituição direta. Se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f, então o limite de f de x com x tendendo a a é igual a f de a. Ou seja, você pode substituir o valor de x na função por a se ela fazer parte do domínio. Beleza? É realmente lá e substituir no polinômio, igual a gente fez. Eu mostrei para vocês, né? Foi nessa aula ou foi na outra? Foi na outra, né? Foi no outro slides. Eu mostrei para vocês que a gente poderia substituir diretamente, né? Então essa seria essa última... Desculpa aqui. Eu passei aqui, eu tô perdendo. Onde é que eu parei? Aqui, ó, tá aqui. Então, se for uma função polinomial e x existir, né, com valor de a dentro do domínio da função, você pode substituir direto lá e descobrir o valor do limite. Né? Ou usa aquelas estratégias, né, algumas que eu fiz, que é ser um polinômio, você pode abrir ele em 2 termos ou 3 termos e simplificar, substituindo depois para encontrar o limite. As funções que possuem essa propriedade de substituição direta são chamadas de contínuas em A, ou seja, não tem descontinuidade na função, né, quando se aproxima, não serve para aquelas que não pode ser o valor da função. Né? Em geral, temos o seguinte fato útil: se f de x é igual a g de x, quando x é diferente de A, então o limite de f de x com x tendendo a A tem que ser igual ao limite de g de x quando x tende a A, supondo que ambos os limites existam. Muitas dessas propriedades a gente não vai estar explorando diretamente aqui, né? Exemplo de todas elas, mas vocês vão ter exemplos no livro e nas listas para vocês praticarem essas propriedades, tá? Então a gente entra para alguns limites, é melhor calcular primeiro o limite lateral, à esquerda e à direita. Então o seguinte teorema vai dizer que um limite bilateral existe se ambos os limites laterais existem e são iguais. Então, na verdade, a gente já tinha falado isso anteriormente, mas não era um teorema, né? Agora ele está mostrando que o limite de uma função existe somente se ele existir e for igual para os dois lados. Então agora virou um teorema. A gente já tinha visto isso como uma, sei lá como é que ele chamou atrás lá, né? Regra ou lei, né? Então, como calculamos limites laterais, a gente aproveita que as propriedades são válidas também para eles. Então, todas as propriedades que nós vimos, do produto, da raiz, do polinômio, aquelas propriedades valem para eles também. Os dois próximos teoremas são duas propriedades adicionais dos limites. O primeiro, se a função f de x é menor ou igual do que a g de x, quando x está próximo a A, exceto possivelmente em A, né? Então, botando essa exceção, e os limites de f e g existem, né, em x quando tende a A, então a gente pode falar que o limite da função quando o x tende a A é menor do que o limite da função g quando o x tende a A. Ou seja, a função é menor próxima de A, logo o limite da função próxima de A também vai ser menor. Né? É isso que está demonstrando aqui. Teorema do confronto. Se a gente tiver, então, né, uma sucessão, né, onde f de x é menor do que g e g é menor do que h, ou seja, g está entre f e h, quando você substitui um valor de x, né, quando o x está próximo de a, o que a gente vai ter? Então, o limite de f de x é igual ao limite de h de x, né, porque tem um igual aqui, né, o maior é igual, logo o limite de g de x é igual a L. Então, ou seja, se nesse caso, né, você consegue provar
que o limite de duas dessas funções tendem, né, a um valor L, o valor da terceira função pode tender a L também. Né? Basicamente é isso. Então, o teorema do confronto, vai ilustrar ele aqui, que é um pouquinho mais chato de ver, né? É chamado teorema do sanduíche ou imprensamento, está ilustrado nessa figura. Ele diz que se G de X ficar prensado entre F e H, igual a gente está vendo, nas proximidades de A, e se F e H tiver o mesmo limite L em A, então G está forçado a ter o mesmo limite em A. Aqui eu acho que ficou mais fácil de entender. Né? Professor, Sim? isso só é possível porque o intervalo é fechado, né, no caso. Os dois são, existem, né? Nesse caso não é porque o intervalo é fechado, isso é possível só porque a função G está prensada entre H e F. Entendi. Né? Nesse caso específico. Né? Porque não precisa existir o ponto aqui, né? A gente já viu isso. Se aqui fosse um intervalo aberto para as 3, não tem problema. Tá? O problema é que tem que seguir essa ordem. Ó. Essa função tem que ser menor do que essa, porque é menor do que essa, próximo de A. Então, se isso acontecer, né? Ele aqui está meio. Então, mesmo que não fosse menor ou igual, mas fosse só menor, poderia também? Isso, se ela for, tem que estar entre os dois. Elas não precisariam estar se tocando, né? Igual está aqui. E você vê que fora de A, isso não é verdade. Ó. Fora de A, o G está passando de H, é maior do que H em números negativos, por exemplo. Mas em torno de A, se G estiver entre os dois, aqui teria que dar um zoom, né? Para ver se está tocando ou não está tocando, mas o limite vai tender ao mesmo valor. Se existir o limite de H e o limite de F, e eles estão no máximo e no mínimo, vamos falar, e G está entre eles, o limite de G vai tender ao mesmo valor de H e F. Beleza. Então eu vou fechar a nossa aula aqui.